Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência aí às aulas de tecnologia dos materiais. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos, qual a principal finalidade deles, né? Como a gente vai ver no curso, vai ser modificar os materiais que nós temos no dia a dia. Então, por exemplo, o aço, o alumínio. O que acontece? Esses materiais podem ser modificados e os tratamentos térmicos são os principais responsáveis por essas mudanças aí. De onde surgiu, né? Como surgiu o tratamento térmico? Historicamente, começou-se a observar a utilização do tratamento térmico pelos romanos. Então, ou seja, lá na era do imperador Júlio César, os eles observaram o quê? Que Júlio César ele dizia que em 55 a.C., os bretões eles sofriam deformações nas suas armas durante as guerras. Então o que acontece? Nessa época a humanidade já sabia usar, moldar os metais, porém o que acontecia? Ele se deformava com o tempo. Um exemplo disso, por exemplo, se você pegar uma pá para você carregar um carrinho, pegar uma pedra, uma areia. Se você bater com a pá em uma superfície muito dura, você vai observar que a ponta dela começa a dobrar. Por quê? Porque ela não tem ali um tratamento térmico que vá ter uma resistência. E o que acontece? Nessa batalha, imagine numa batalha, você começar a guerrear com seu inimigo e do nada você tem que parar a luta para ficar desentortando uma arma. O que pode acontecer? Então, o que acontece? Os romanos eles já tinham descoberto o quê? Que quando você aquecia o material por um longo tempo, aí no caso aqui, em seguida você resfriasse o material dentro de uma salmoura, você conseguia endurecer mais o material. Então o que eles tinham ali? Eles observavam que eles podiam dar mais resistência, mais dureza ao material. Então essa é uma das principais finalidades. Melhorar as propriedades, principalmente propriedades mecânicas, para quê? Para que você tenha um material mais resistente. Então, ou seja, o que é o tratamento térmico? O tratamento térmico é você aquecer o metal até uma temperatura pré-definida, pré-determinada, manter o material nessa temperatura por um tempo específico. Quanto tempo? Tem situações que pode chegar de 2 a 3 horas. E depois você resfriar esse material. E aí o que acontece? O que eu vou mexer, o que esse procedimento vai melhorar no dia a dia? Ele melhora dureza, elasticidade do material, ductibilidade e resistência à tração. Se vocês se recordarem, essas 4 propriedades aqui são algumas das que a gente viu na aula passada. Então, ou seja, qual é a finalidade dos tratamentos térmicos? Modificar a estrutura do material. Então, ou seja, pelo fato de você aquecer o material até uma temperatura determinada e resfriar, você vai fazer o quê? Com que mude a estrutura cristalina. Lembra lá a estrutura cristalina lá das primeiras aulas? Cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. Então, ou seja, você modifica essa estrutura. E você também consegue modificar a constituinte do aço. Então, por exemplo, se ele pode ter ferrita, ele pode ter austenita, pode ter martensita. Isso como você muda isso? De acordo com o tratamento térmico que você vai aplicar. Detalhe,
gente não tem só tratamentos térmicos. Nós temos também o quê? Os tratamentos termoquímicos. Então, ou seja, os tratamentos térmicos, eles vão influenciar o quê? Eles vão proceder de que forma? Você vai ter aquecimento, manter a temperatura e resfriamento. O que acontece? Os tratamentos termoquímicos, eles são um pouco diferenciados comparado com os térmicos. Então, o que vai acontecer? O que muda principalmente é o meio de resfriamento. E eu consigo ter um controle maior na região que eu quero que endureça. Tá? Isso aí a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente aí. Então, basicamente, o tratamento térmico ele vai mudar o quê? Ele vai mudar toda a estrutura do material. Então, ou seja, desde o núcleo, imagine uma peça cilíndrica. Opa. Então, você imagine aqui uma peça cilíndrica. O tratamento térmico, ele muda o quê? Ele vai mudar toda a estrutura do material, desde o centro até as bordas aqui. Então, ou seja, o tratamento térmico, ele atinge o material como um todo. Eu não estou sendo feliz aqui na escolha da cor. Então, ele sai do centro do material e vai até as extremidades. O tratamento termoquímico que eu estava falando com vocês anteriormente, então imagine aqui, eu tenho a mesma peça, só que o tratamento termoquímico eu consigo controlar a região que eu quero. Eu quero só uma casca aqui, ó. Então, ou seja, eu quero criar uma casca no meu material. Então, você usa o tratamento termoquímico. Então, ou seja, você vai ter... Eu tenho aqui esse núcleo interno aqui não muda e a região externa ela fica mais dura. Isso aqui eu consigo com o tratamento termoquímico. O tratamento térmico, ele faz o quê? Ele engloba toda a superfície do material, então, ou seja, do núcleo até a extremidade. Aqui um exemplo, tá, de um material que sofre tratamento térmico, né? A mola. Então, ou seja, o aço mola ele é o quê? É um aço de alto teor de carbono que ele pode sofrer tratamento térmico. Tem alguns aços que mesmo que você faça tratamento térmico, você não consegue mudanças drásticas nas propriedades dele. Tá? Então, por exemplo, um aço mais pobre de carbono, um 1020, por exemplo. Você até consegue endurecer ele e tudo, mas ele não é um dos melhores aços para esse tipo de tratamento. Então, ou seja, como eu estava falando, o que consiste o tratamento térmico? Primeira coisa, isso aqui é o diagrama de como funciona o tratamento térmico. Então, ou seja, você tem o aquecimento, uma rampa de aquecimento da temperatura. Aqui, o que eu tenho? Uma temperatura pré-determinada. Vamos supor que está perto de 900 graus. Tá? Aqui a gente já fala da têmpera, não. A temperatura, um pouco menos de 900 graus aqui, ou próximo de 900 graus. Aí eu mantenho a temperatura e depois eu tenho o quê? O resfriamento. Esse resfriamento, ele pode acontecer de algumas formas. Ele pode ser mais brusco, ou seja, ele diminuir aqui, ó, e vir. Tá vendo que aqui o resfriamento está um pouco mais longo. Aqui eu tenho o quê? Resfriamento mais brusco, se eu fizesse isso aqui, ó. Eu pegar e resfriar ele aqui, ó. Isso aqui que a gente chama de resfriamento brusco. Então, principalmente a têmpera. Então, a gente vai ver que existem vários tipos de tratamentos térmicos. Por exemplo, você tem têmpera, tem mar têmpera. Então, ou seja, todos eles vão envolver o quê? Resfriamento brusco. Então, eu tenho a rampa de aquecimento da temperatura, a rampa de elevação da temperatura.
mantenho a temperatura nesse tamanho e depois eu resfrio. O resfriamento ele vai influenciar diretamente no tratamento. Que ele pode ser o que? Ele pode deixar o material mais duro, mais rígido ou mais flexível. Então, por exemplo, aqui o passo a passo. Coloca a peça no forno com a temperatura adequada ao tipo de material. Cada material eu vou ter uma rampa de temperatura diferente. Então, ou seja, esse topo aqui ele vai ser diferente para cada tipo de material. Deixo a peça aqui dentro do forno por quantas horas for necessário. Aqui ela pode variar de 1 até 3 horas. Tá? Nesse caso aqui o gráfico está mostrando 3 horas. E aí tem situações que eu faço o quê? Eu desligo o forno, retiro a peça. Então, ou seja, aqui ó, desliguei o forno, vou tirar a peça. Aqui já está na parte do resfriamento. E aí eu posso colocar o quê? Eu posso colocar resfriar numa bancada ou até mesmo resfriar a temperatura ambiente. O modo que eu vou fazer esse resfriamento, ele vai influenciar diretamente no tratamento térmico. Quanto mais brusco for esse resfriamento, ou seja, quanto menor for o tempo dele, aqui ó, o material ele fica mais duro, só que ele pode ficar também o quê? Mais quebradiço. Então você tem que tomar cuidado nessa situação aqui, porque às vezes você tem que passar o material por um tratamento subsequente. Então, ou seja, depois que eu saio de uma têmpera, por exemplo, eu tenho que passar por um segundo tratamento. A gente vai explicar o porquê um pouquinho mais à frente. Então, ó, tratamento térmico. Ele provoca mudanças nas propriedades mecânicas do aço. Só que essas mudanças elas só vão ocorrer o quê? Se eu tiver esses 3 fatores. Temperatura de aquecimento, velocidade de resfriamento, que eu falei para vocês, e a composição química do material. Se o material não for bom para tratamento térmico, ou seja, principalmente aços com baixo teor de carbono, você não consegue mudar essas propriedades. Então você tem que ter também a questão da composição que o material tem. Então o que acontece? Antes de eu fazer o tratamento térmico, eu tenho que conhecer essas informações. A temperatura que o material tem que... Até que temperatura o material tem que aquecer, qual a composição química daquele material e se eu tenho que ter um resfriamento lento ou rápido. Isso aqui é de acordo com o tratamento que você está fazendo. Tá? Cada tratamento térmico tem uma especificação diferenciada. Então, o aquecimento. O que acontece com um aço, por exemplo, um aço de 0,4% de carbono? O que acontece com ele no momento em que eu estou aquecendo? Então, ou seja, o que é o aquecimento? É aquela rampa que a gente via no gráfico. Ele sai da temperatura 0 até uma temperatura pré-determinada. O que acontece com a estrutura cristalina conforme você está aquecendo o material? Então acontece isso daqui, ó. Tá vendo? O diagrama de ferro-carbono, então a gente tem a temperatura e tem o quê? Tem o teor de carbono aqui, 0,4. Então, ou seja, vamos pegar aqui, ó, nessa região, uma temperatura aí de aproximadamente 300 graus. A estrutura é igual a estrutura dele se mantém igual à estrutura da temperatura ambiente. Então, ou seja, eu não tive a mudança da estrutura cristalina. Tá vendo? Eu não tive essa mudança aqui, eu não mudei a configuração dos átomos. Então, ou seja, ele se mantém igual ao que ele estava em temperatura comum. Então, aqui você vai ter a ferrita, que é toda essa parte branca aqui, e a perlita, que é essa parte mais escura. E aí o que acontece? Você está lá dentro do forno, eu cheguei lá em 300 graus. Lembra que a gente tinha uma rampa de aquecimento? Então o que acontece? Essa temperatura ela vai o quê? Subindo, subindo, subindo. Passa aqui para a zona crítica.
começa a subir, chega aqui próximo de 760 graus. Então eu começo a mudar o que? A estrutura. Tá vendo que o desenho interno do aço já se modificou? Tá vendo? Aqui você tinha os grãos grandes de perlita. Agora aqui ele já começa a mudar. Então, ou seja, ele passa... Por que ele está mudando? Porque nessa temperatura aqui, a perlita já passa a formar a austenita. E aí o que acontece? Nesse ponto, a gente fala que a ferrita permanece, ela fica estável. Então, ou seja, ela deixa de ser ferrita, passa para austenita. E o que acontece? Se eu resfriasse o aço a partir desse... Imagine um resfriamento brusco. Então, ou seja, em poucos minutos eu saio de 760 graus para zero. Então, quanto mais rápido for o meu resfriamento, menor vai ser a chance de voltar a ter a perlita. Então, ou seja, eu mudei a estrutura do aço aqui para austenita e vou resfriar. No que eu resfrio, quanto mais rápido for esse resfriamento, o que vai acontecer? Os átomos vão se juntar novamente, só que numa velocidade que ele não consegue voltar a ter perlita. Tá? Então aí ele fica o quê? Ele fica tendo austenita na composição do aço. Aí, se eu não fosse resfriar, então, se eu cheguei em 760, eu vou continuar aquecendo. Eu vou subindo, subindo, subindo. Aqui, ó, essa faixa aqui que parece um V, a gente chama o quê? De zona de austenitização. Então, ou seja, nesse ponto eu já passo a ter o quê? Eu já passo a ter totalmente austenita. Eu já não tenho mais a perlita presente, então eu só vou ter austenita nessa região. E aí o que? De acordo com conforme eu for resfriando, o que acontece? No aquecimento ele foi mudando, então eu saí de perlita, passei a ter austenita e aqui austenita mais um pouco de perlita, depois aqui eu passo a ter somente austenita. Se eu for resfriar lentamente o material, ele vai o quê? Lembrando que como eu não alterei aqui a composição química, o que acontece? Se eu resfriar lentamente, ele passa a ter o quê? Ele vai passando por todas as fases e vou voltar a ter ferrita e perlita. Tá? Então, esse é o comportamento térmico do material aí. E no resfriamento? Tá? É o que eu estava mostrando do passo a passo. Né? Então, o que acontece? Numa temperatura de 850 graus, o aço, ou seja, aqui em cima, ó, o aço só vou ter o quê? Eu só vou ter austenita. E aí o que vai acontecendo? Conforme você vai deixando, conforme você vai descendo, ou seja, eu vou fazer o caminho inverso aqui, ó. Aqui é o que eu falei, desaparece a ferrita, a austenita, eu passo a ter o quê? Ferrita e austenita junto. Aqui eu tenho só austenita, vou resfriando, passo a ter o quê? Ferrita e austenita. Resfrio mais um pouco, passo a ter ferrita e perlita. Então, ou seja, ele volta à estrutura anterior. A estrutura original do material, né? Mas o que acontece? Dentro dos tratamentos térmicos, lembra que eu falei do resfriamento rápido? Então, ou seja, eu vou pegar o material e vou resfriar ele bruscamente. Então, imagine, eu saí lá de 760 graus para 0 graus em minutos. O que acontece? Isso gera o que a gente chama de tensões internas no material. Então, se vocês observarem aqui, então, ou seja, toda essa região aqui marcada, ó, tá vendo aqui como se tivesse amassado o material? Isso aqui é como se fosse o quê? As tensões internas. Ou seja, é como se os átomos dos materiais não se acomodassem corretamente. E esse não acomodamento dos átomos, ele gera o quê? Gera tensões internas do material. Tá, mas o que isso implica? O que implica eu ter tensões internas do material? Se esse material que você tem as tensões, ele passar por um processo de fabricação brusco, tá, professor, defina processo de fabricação brusco, um forjamento.
Então, ou seja, eu vou pegar o aço e vou passar ele por uma prensa. Para quê? Para que você possa forjar um material. Conforme a prensa for batendo em cima dessas regiões de tensões, ela tende a abrir. Então, ou seja, como se eu quebrasse o material aqui nessa região. O que a gente tem? A gente tem um ponto frágil no material. Então, você tem que tomar cuidado na hora do resfriamento. Para quê? Para que não ocorra isso. Ou, por exemplo, se ocorreu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir. Porque se eu for tentar usar um material com tensões internas, na hora que você for forjar, for fazer um outro processo de fabricação com esse metal, ele vai sofrer danos. Tá? Aí eu pergunto para vocês, só nos tratamentos térmicos que surgem as tensões? Não. Se eu pegar um material e deformar ele bruscamente, então, ou seja, o material ele está lá bonito, não tem deformação interna, não tem nada. Só que eu vou pegar esse material e vou fazer igual os ferreiros, né? Eu vou pegar o material, vou começar a martelar ele para deformar, lógico, isso com a ajuda da temperatura, e vou moldando, 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 até que, o que acontece? As estruturas do aço aqui, ó, elas começaram a ser achatadas. Então esse achatamento, ele também gera o quê? Aquelas tensões internas do material. E aí, se eu não tirar essas tensões internas, o material você pode deformá-lo novamente. Tá, mas como que eu tiro essas tensões internas? Aí entra outros tratamentos térmicos para você corrigir isso. Que a gente chama o quê? Os tratamentos para alívios de tensões. Então, ou seja, você tem... Vamos observar bem aqui, ó. O que a gente tem? Alguns tratamentos térmicos que aumentam dureza e mexem em propriedades. Eu tenho alguns tratamentos que vão gerar o quê? Vão gerar alívio de tensões. Então, por exemplo, como que funciona? Dentro dos tratamentos para alívio de tensões, um deles, o recozimento. A gente fala que a gente vai recozer o aço, né? Então eu vou precisar novamente aquecê-lo. Vermelho não. Então, seja, o recozimento. Por quê? O recozimento ele vai ajudar a aliviar as tensões que surgiu o quê? Por exemplo, num trabalho de deformação a frio, aí eu peguei o material e comecei a martelar ele. Você vai gerar tensões. Como que eu alivio? Recozimento. Só que aí o que acontece? Eu tenho uma... A gente tem dois tipos de tratamentos de alívio de tensão. Dois não, são três, né? Vocês vão ver daqui a pouco ali. Mas o que é importante, ó, a gente verificar isso aqui, ó. Zona crítica de temperatura. Tá? O recozimento, o que acontece? Você trabalha com temperaturas entre 570 e 670 graus. Você aquece esse material, só que eu não passo essa zona crítica. Essa zona crítica, o que significa essa zona crítica? Ou seja, eu não tenho a transformação da quê? Eu não tenho a mudança da estrutura cristalina. Então, ou seja, o meu material, na temperatura ambiente, ele passa a ser o quê? A gente fala que ele é um composto de ferrita e perlita. No recozimento, eu não mudo essa estrutura, ela permanece ferrita e perlita. E aí depois eu vou ter o quê? Eu aqueci o aço, então conforme você aquece o aço, ele começa a movimentar as moléculas. E nessa movimentação, a hora que eu resfrio ele, elas conseguem se acomodar de uma forma correta, montam as estruturas cristalinas novamente e você passa a ter o quê? Você tira aquelas tensões que tinha anteriormente no material. Então, ou seja, o recozimento eu não passo a zona crítica, então, ou seja, eu não faço a mudança da estrutura para austenita. E aí eu tenho o quê? Outro tratamento térmico.
a normalização. Normalização, ela tem a mesma função do recozimento. Ou seja, é a mesma finalidade, vai aliviar a tensão do mesmo jeito. Porém, o que acontece? Lembra que o recozimento ele ficava aqui embaixo na zona crítica? Então, ou seja, o que eu tinha? Os grãos do material, se você pegasse um aço, conseguisse quebrar ele, não cortar com um instrumento, uma serra, uma esmerilhadeira, mas você pegasse ele, batesse um martelo e quebrasse o aço ali. Você ia enxergar o que? Os grãos. Você enxerga os grãos ali e fica, olha, tá... você vê grãos grandes. Então, ou seja, no recozimento você passa a ter o que? A estrutura cristalina ela tem o que? Uns grãos grandes aqui. A normalização, o que ela faz? Ela deixa esses grãos mais uniformes. Como que eu faço isso? Eu vou aquecer aí o material entre 750 e 950 graus, então, ou seja, eu passo da zona crítica. Se eu passei da zona crítica, o que eu vou ter? Eu vou ter a formação da austenita. E aí, o que acontece, que nem eu falei, ó, tá vendo? De 1 a 3 horas de do material dentro do material dentro do forno, ele é desligado. E aí você tem o que? Conforme o material vai resfriando, ele padroniza o tamanho dos grãos. Então, ou seja, ele diminui. Então, ou seja, a normalização, além de aliviar tensões, ela ajuda o que? A diminuir os grãos do material. Então, essa é a grande diferença entre a normalização e o recozimento. Ou seja, a normalização ela passa da temperatura crítica e essa mudança da estrutura cristalina ela ajuda o quê? A você refinar os grãos do material. Então, ou seja, ele vai ser... você tem menos chance de ter uma quebra desse material aí. E por fim, a gente tem o que? O que a gente chama de recozimento pleno. Então, ou seja, você diminui a dureza e aumenta a ductilidade do material. Ou seja, ele pode ter uma melhor usinabilidade, ajustar o tamanho do grão também e o que? Eu acabo eliminando as irregularidades que os outros tratamentos térmicos podem gerar aí. E é o mesmo procedimento. Então, o que consiste o recozimento? Você aquecer o material, tá? Aqui, ó, eu tenho, de acordo com a classificação de cada aço, de acordo com o teor de carbono, eu tenho o quê? Eu tenho uma temperatura de austenitização. Então, ou seja, aqui ele muda a estrutura de resfriamento. E depois eu tenho o quê? A variação da temperatura de resfriamento. E aqui chega o quê? A faixa de dureza que você consegue obter desse material aí. Ou seja, para cada material eu tenho o quê? Um padrão de aquecimento, um padrão de resfriamento e chega a obter o quê? Um padrão de dureza. Lembrando, tudo isso daqui é normalizado, então, ou seja, você tem que seguir os padrões pré-definidos para poder obter esses resultados. Se você chegar... existem formas de você fazer tratamento térmico, você acompanhando a coloração do aço. Então, ou seja, de acordo com a coloração do aço, se ele está mais vermelho, se ele está mais laranjado, você consegue ter uma noção, uma aproximação da temperatura. Mas o ideal é que você faça o quê? Você faça esse controle por meios mais tecnológicos aí. Então é importante a gente sempre seguir o quê? As normas que regem cada um dos tratamentos. Eu vou deixar uma atividade para vocês aí estarem trabalhando. E qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para a gente aí que a gente vai tirando, sanando as dúvidas de vocês. Obrigado e até a próxima aula.